Fala comigo, meu querido aluno, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tudo esteja maravilhosamente bem aí do outro lado. Aqui, professor Rodolfo, seu professor de maior capital estético nesta instituição internacional de ensino, Monster Concursos, tá beleza? Cheguei aqui hoje para dar uma super dica para você que vai fazer o concurso da PCSE, tá? Então hoje nós vamos trabalhar com uma dica, tá? PCSE. Escriba, tá ok? Escrivão. Então você que vai fazer esse concurso, fica de olho nas dicas que eu vou dar aqui, tá beleza? Lembrando que banca CESP, tá ok? Vou falar aqui da parte de rede de computadores e tem lá também, né, no edital, rede de comunicação. Vou pegar aqui os dois tópicos, tá? Galera, sinceramente, assim, na prática, não existe diferença de uma coisa para outra não, né? A gente pode até dizer que a rede de comunicação é algo mais abrangente que uma rede de computador, né? Porque rede de computador é uma rede formada somente por computadores. Vamos pensar, né? Vamos extrapolar o pensamento. Rede de comunicação é aquela rede que eu utilizo para comunicar, seja computador, celular, enfim, qualquer outras coisas. Mas assim, é só uma atualização do termo, tá? Isso é só uma atualização do termo. Rede de comunicação e rede de computadores é basicamente a mesma coisa, tá? Mas a rede de comunicação é uma atualização do termo, porque se a gente fala de rede de computadores, daria a entender que nós estamos falando de uma rede só de computadores. E se nós falamos de uma rede de comunicação, né? A gente não precisa ter necessariamente computadores nessa rede para termos comunicação. Podemos ter celular, podemos ter só equipamentos inteligentes, né? Agora na era da internet das coisas, né? Equipamentos que enviam mensagens automaticamente através de sensores, tá? Distribuem mensagens na internet, equipamentos que conversam um com o outro sem a necessidade da intervenção humana, tá beleza? Então, rede de comunicação é um termo mais abrangente, tá? Mas não muda nada, tá? Então, pega aí rede de comunicação e computadores. Então, ó, primeira coisa, CEBRASP, tá? CEBRASP aí, vamos focar na banca do concurso. Seguinte, você tem que saber, você tem que conhecer o CESP para você ir bem nesse tipo de concurso, para você ir bem na parte de informática, tá? No momento que sai o edital, deixa eu limpando o meu pagador aqui. No momento que sai o edital até o momento da prova, tá beleza? É o momento de você ajustar os seus estudos. Então, antes, quando o edital tá lá em vias de sair, a gente vai se preparando com o edital passado, a gente vai resolvendo questões de bancas anteriores, a gente vai fazendo todo aquele percurso que eu espero que você já tenha feito. Ou seja, você se preparou antecipadamente. Quando sai o edital, quando sai a banca, acabou. O seu adversário já está posto. Tá certo? Quem que é o seu adversário? A banca. As regras do jogo já estão postas. Quais são as regras do jogo? O edital, tá beleza? E do jeito que você vai poder tomar porrada, que é como o CESP bate, né? Você vai ter no edital também, que são as matérias, tá certo? E a partir de agora você tem que analisar o seu adversário, o CESP. O CESP é o seu adversário para passar nesse concurso, tá ok? Então resolva questões, muitas questões desse tema do CESP, tá beleza? Resolva questões de outros cargos policiais. Cara, o CESP fez muito concurso policial, galera. Não era comum o CESP fazer concursos policiais igual agora. O CESP pegou vários, inclusive polícias militares, tá? Que são concursos, assim, muitas vezes preteridos pelo CESP. O CESP gosta, pelo nível das suas questões, pelo nível das suas provas, é muito comum o CESP fazer concurso de cargos de auditor, cargos de nível, digamos assim, né? Da nata do serviço público, é muito comum o CESP fazer. Mas agora o CESP está pegando tudo. Inclusive tem tido alguns problemas. Então,
tem que conhecer a banca. O CESP não é uma banca de brincadeira. O CESP não faz provinha para brincar, tá beleza? Não faz. E tem questão a dar com pau do CESP. Questão de informática, questão de português, de raciocínio lógico, direito constitucional, administrativo. Tem questão do CESP a dar com pau. E tem muita questão atualizada, tá? Questão PF, PRF, no momento que você está assistindo essa aula, PCDF, tá beleza? Tudo disponível, fora PMTO, enfim, vários concursos de polícias, né, que você pode tomar como base para estudar, tá? Então a gente estuda com o CESP para a gente aprender como a banca cobra, para a gente ir para a batalha o quê? Bem, tá certo? Então nós vamos falar aqui de redes de computadores. Eu vou dar a dica de hoje, né? É sobre redes e redes de computadores e rede de comunicação, né? Então eu vou pegar vários tópicos aqui, várias coisas que o CESP gosta de cobrar, tá? Várias coisas, e vou trazer aqui pra gente. E aí a gente vai desenvolver o tema e aí você vai ficar ligeiro naquilo que eu for falando, tá? Então vamos lá. É sempre interessante, porque é sempre interessante começar do começo, porque sempre tem alguém começando, tá? Apesar de a prova já estar marcada, apesar de a prova já estar perto, é provável que alguém vai estar vendo isso aqui pela primeira vez para poder estar fazendo essa prova. Ou então é provável que outras pessoas no futuro estejam vendo essa aula para fazer outras provas, tá certo? Então vamos começar aqui do começo e a gente desenvolve, tá? Bem rapidão, certo? Então, quando a gente fala de rede de computador, tá certo? Basicamente, a gente está falando da capacidade de duas máquinas se comunicarem, tá? Então, para eu ter rede de computador, eu tenho que ter comunicação, tá? Deve existir uma comunicação entre essas máquinas, tá? Ou seja, a máquina A tem que falar com a B e a B tem que escutar, tá beleza? Ou a máquina B pode falar com a A e a escutar. Ou as duas podem falar e escutar ao mesmo tempo, tá ok? Então, quando a gente fala de rede de computadores, o princípio é que haja comunicação. Por isso que nós temos o termo rede de comunicações. Por quê? Porque se eu não quero trocar informação do A com o B, para que eu vou conectar duas máquinas? Então, este é um princípio básico de rede de computadores. Lembrem-se que rede de computadores sempre tem comunicação, tá ok? Beleza. Para eu fazer essa comunicação, eu preciso de algo chamado protocolo, tá? Nota aí no material de vocês, tá? Nota aí. Nós temos em redes de computadores protocolos. Ok? Protocolos são regras, tá certo? Protocolos são regras, tá? Protocolos são regras, tá beleza? Então, toda vez que eu vou fazer uma comunicação entre máquinas, eu utilizo um conjunto de protocolos para que eu possa fazer a comunicação. Já parou para pensar que você está aqui no Brasil, comunica com fulano lá no Japão, com outro lá na casa do chapéu e não sei o que, vai e volta, e o Brasil é penta, é hexa e não sei o que, e uma máquina está lá comunicando risquinho, chitãozinho chororó, a outra está comunicando com um negócio assim, aí a outra lá na Arábia, e aí você está aqui escrevendo aqui, ó, Rodolfinho, tá beleza? Você está escrevendo aí. E aí, nos mais diversos computadores, dos mais diversos tipos, nos mais diversos celulares, dos mais diversos modelos, nas diferentes linguagens, todas essas máquinas, né, todos esses computadores, celulares, roteadores, eles conseguem conversar. Já parou para pensar nisso? E você não precisa fazer nada. Esses caras conversam e você não faz nada. Deixa eu ter a mesa aqui. Esses caras conversam, eles trocam informação, se comunicam e você não faz nada. Por quê? Porque a gente tem um conjunto de protocolos, um conjunto de regras que é necessário ser seguido, tá? Esse conjunto de regras, para que haja comunicação. E aí, independente da sua linguagem, tá beleza? Independente da linguagem, tá? Independente da localização, independente do idioma, independente do hardware,
ou seja, computador, celular, i5, se é um processador i5, i7, independente do software, ou seja, de qual sistema operacional que está sendo executado, independente de qualquer coisa, esse conjunto de regras ele vai funcionar, tá certo? Porque esse conjunto de regras, ele é geral, tá? É um conjunto de regras geral, ele não é específico para nenhum sistema, não é específico para nenhum computador, tá beleza? Então, são regras gerais de comunicação. Então, existem vários protocolos, tá? Quais são esses protocolos, galera? Os mais famosos, IP, tá beleza? TCP, UDP, DNS, TTP, tá beleza? E o HTTPS, tá? Esses aqui, FTP, esses aqui são os mais famosos, tá? Então, quando a gente falou em comunicação, em rede de computadores, a gente utiliza protocolos, tá? Nós utilizamos protocolos aqui para fazer essa comunicação, ou seja, são as regras, tá? E aí a gente vai entrar num tema que é o seguinte, olha só, quando a gente tem comunicação em rede de computadores, quando a gente tem comunicação, o que acontece? Eu tenho um computador aqui e o outro aqui. Aí eu mando a informação daqui para cá e de cá para cá. Via de regra, essa informação ela passa em um cabo, tá? E aqui dentro desse cabo passam pulsos elétricos, tá? Aqui dentro passam pulsos elétricos, vários pulsos elétricos, ó. Vão passando aqui, indo e voltando, vários pulsos elétricos. Então, para eu fazer a comunicação, para eu utilizar esses protocolos, para me auxiliarem na comunicação, eu preciso de quê? Eu preciso de meios de transmissão, tá certo? Então, antes de nós começarmos a falar dos protocolos, vou falar dos meios de transmissão. Então, nós temos vários meios de transmissão pelos quais a informação passa, tá? Toda a informação passa por um meio físico, tá? Informação passa por um meio físico, tá ok? Então toda a informação ela vai trafegar, né, através de um meio físico, tá? Toda informação trafega através de um meio físico, tá? Então nós temos dois tipos de meio físico para transportar essa informação. Então existem os meios físicos de transmissão, ok? Existem meios físicos de transmissão. Olha só, a gente tem existem os meios físicos de transmissão. Vamos colocar meios físicos de transmissão, MFT, tá? Os meios físicos de transmissão. A gente tem os não gás, tá? E a gente tem os gás. O que seria esse não gás? Não guias. Seriam os não guiados. E esses camaradas aqui são os guiados. Tá ok? Então nós temos esses dois tipos de meio físico de transmissão. Temos os não guiados e os guiados. Quando a gente fala de não guiado, tá? Quando a gente fala de não guiado, quer dizer o quê? Que eu tenho uma fonte emissora, geralmente uma antena, tá beleza? E essa antena espalha o sinal por todo o ambiente, tá? O sinal ele vai ser espalhado, ó, por todo o ambiente.
Então eu tenho, por exemplo, um roteador Wi-Fi, tá? Roteador Wi-Fi, ele tem lá suas anteninhas, e aí o que que ele faz? Ele espalha o sinal, ó, por todo o ambiente, tá? Então, no raio de alcance dele, qualquer pessoa consegue vir e conectar um celular aqui, tá beleza? Qualquer pessoa, no raio de alcance dele, qualquer um consegue conectar. Esse camarada que estiver fora do raio de alcance, esse aqui não vai conseguir conectar, tá beleza? Esse aqui não vai conectar, porque ele está fora do raio de alcance. Mas basta você estar no raio de alcance que você conecta. Então, a gente chama isso de não guiado, porque não existe uma guia. Existem antenas, e essas antenas, elas fazem o quê? Elas emitem um sinal para o ambiente, tá? Então, a gente tem os meios não guiados, tá? Utilizam o quê? Antenas, tá? Geralmente vão utilizar antenas que informam, enviam sinal. E a gente tem os guiados, tá? Os meios guiados. Os meios guiados são aqueles, né, que possuem uma guia, eles possuem um caminho, tá? Então, os meios guiados, eles possuem... Opa! E o erro para escrever guiados? Ou a dificuldade? Os meios guiados, eles possuem um caminho, tá ok? Eles possuem um caminho. E a informação passa aqui, tá certo? A informação passa aqui. Uma característica dos meios não guiados, tá? Os meios não guiados, eles são multipontos, tá? Eles são multipontos. Por quê? Eu consigo conectar vários celulares aqui no meu Wi-Fi, tá? Eu consigo conectar vários celulares aqui no meu Wi-Fi, beleza? No meio guiado, eu consigo conectar só 2 equipamentos em um cabo, tá? Pensa aí no cabo de rede de sua casa. Você conecta só 2 equipamentos, tá? A gente não conecta mais do que 2 equipamentos num cabo, tá beleza? Por mais que, por exemplo, esse camarada aqui, ó, chegue em um roteador, tá? Vamos supor que esse cara aqui chega nesse roteador, eu só conecto 2 equipamentos. Se esse roteador tiver mais, ó, mais cabos aqui, ó, chegando, ó, tá vendo aqui? Ó, eu tenho um computador numa ponta e um roteador na outra. Um computador na ponta, um roteador na outra. Um computador na ponta, um roteador na outra. Aqui é conexão ponto a ponto. Então, os meios guiados, eles vão ter conexões ponto a ponto. Tá beleza? Eu não conecto mais de um cabo. Eu não venho aqui, corto esse cabo e coloco outro computador aqui no meio. Eu não faço isso. Tá beleza? Senão eu vou ter problema na hora de trafegar a informação. Então, aí nós temos outra característica, né, dos meios. Então, os meios guiados, né? Os meios guiados, eles são multipontos, tá? Por quê? Porque permitem a conexão de mais do que 2 equipamentos em um mesmo sinal, né? Eu emito um sinal, eu posso conectar vários equipamentos, tá certo? Via de regra, né? Via de regra, utilizam antenas. Eles utilizam antenas. Opa. Para lançar o sinal, tá ok? Então, os meios não guiados vão utilizar antenas para lançar o sinal, tá? Os meios guiados hoje, né, a gente pode ter meio guiado, por exemplo, na água, né? Mas a maioria dos casos, né, hoje eu não me lembro de transmissão de dados através da água, com certeza tem, né? Mas no dia a dia a gente utiliza o ar, tá? O ar para transmitir. Então a gente transmite através do ar, tá?
Então, na maioria dos casos, né, conhecidos, a transmissão ela é através do ar. Pode ser que eu tenha um meio que eu transmita a informação através da água, tá? Através da água, através de um líquido, mas hoje em dia a transmissão é através do ar, tá ok? E os tipos? A gente tem os tipos, né? Quais são os tipos? Nós temos as ondas de rádio, tá? Nós temos o vou colocar infrared, infravermelho, ou melhor, infravermelho mesmo. Nós temos o infravermelho, tá ok? Nós temos micro-ondas, tá? Micro-ondas. Tudo isso aqui, ó, nós temos lá nos meios de transmissão não guiados, tá? Os principais ondas de rádio infravermelho. A onda de rádio é aí do seu roteador. Infravermelho, controle, tá? Controle remoto. Seu controle remoto transmite infravermelho. Quem é mais velho já deve ter pegado aquela porcaria daqueles celulares que tinham infravermelho, tá ok? Então, ondas de rádio. Nas ondas de rádio, né? Ela tem algumas características, tá? Quando a gente está tratando de ondas de rádio, algumas características que a gente precisa ficar atento. Vou colocar um asterisco aqui, ó. Esse asterisco significa as características, tá? As características. Então, quando eu coloco um asterisco no meu material, quer dizer que eu estou falando de características. As características, tá? Isso aqui é um as característico. Tá? Então, eu utilizo o asterisco para isso e é isso mesmo e não me enche o saco, não. Utilizo o asterisco aí em vez de você utilizar outra coisa, tá? Poupa aí material aí. Então, algumas características, né, das ondas de rádio. Elas atravessam paredes, tá? Então, você, por exemplo, tá aí no seu quarto, que é do outro lado da casa, você consegue conectar o Wi-Fi. Por exemplo, o Bluetooth. O Bluetooth, ele não atravessa a parede, tá? O Bluetooth, ele não atravessa a parede. Quando ele atravessa a parede, ele perde muita força. Ele não é feito para isso. O Bluetooth é feito para, por exemplo, você utilizar num lugar, por exemplo, eu estou na sala e aqui eu utilizo o Bluetooth. Não é feito, o Bluetooth não tem a característica de eu ligar o equipamento Bluetooth aqui e conectá-lo com o equipamento que está em outra sala, tá? O sinal de Bluetooth, ele não é feito para isso. Então, ele é feito para usar no mesmo ambiente, curtas distâncias, tá ok? Agora, o sinal Wi-Fi lá, o wireless, a onda de rádio, ela já é feita para utilizar em longas distâncias, tá? E aí, ela atravessa a parede, ela consegue atravessar a parede numa boa, sem perder muita força. Então, o aparelho aí, o wireless, o aparelho Wi-Fi, o seu roteador, ele vai ter um raio de alcance. Então, o raio de alcance vai ser 10 metros, 15 metros, 20 metros. O que é o raio? É a distância do centro até uma extremidade. Isso aqui que é o raio, ó. Então, ele vai ter um raio, por exemplo, de 10 metros, tá? Esse raio aqui é de 10 metros. Então, num círculo aqui de 10 metros, todo mundo que estiver nesse raio de 10 metros consegue captar o sinal, tá certo? A partir daqui ou fica muito ruim ou não tem sinal. E é claro que, à medida que você vai saindo daqui para cá, ó, o sinal vai ficando pior. Quanto mais longe você está da fonte emissora, né, pior fica o sinal, tá ok? Então, essa é uma característica aí da onda de rádio. Ela atravessa a parede. Utilizada em longas distâncias. A onda de rádio é controlada, tá? A gente emite uma onda de rádio em uma frequência. Essa frequência, ela é controlada pelo governo, tá? O governo controla as frequências de emissão de onda de rádio, tá? Então, saiba que ela é controlada pelo governo. Então, todo equipamento vocês já devem ter ouvido, que é quando você ouve e vê em alguma reportagem, sobre homologação de equipamentos
que emitem sinais de onda de rádio, tá? Existe o termo, né, direto, se vocês têm o costume às vezes de acompanhar alguma coisa relacionada à tecnologia, direto saem notícias, né? Ah, a empresa tal espera homologação de tal equipamento, por exemplo, um roteador, alguma coisa assim. Por quê? Porque é preciso fazer testes para verificar que aquele equipamento está transmitindo dados nas frequências corretas, nas frequências que ele pode transmitir. Beleza? Porque se não for controlado, né, você pode interferir na transmissão de outros equipamentos, como por exemplo na comunicação de aviões, na comunicação do exército, enfim. Então as ondas de rádio, elas são controladas pelo governo, tá? Todo equipamento que emite onda de rádio, ele tem que ser homologado, tá? Beleza? Então elas são controladas. As ondas de rádio são controladas. Deixa eu colocar aqui a travessa. Paredes. E aí a gente tem dois tipos de ondas de rádio. A gente tem as omnidirecionais ou multidirecionais, tá? As omnidirecionais ou multidirecionais. O que seria um omnidirecional ou multidirecional? Seria essa onda de rádio ali, ó, que é espalhada para todos os lados, tá? Essa aqui, ó, a onda de rádio que eu espalho para todos os lados, ó. Eu não espalho em uma direção fixa, omnidirecional ou multidirecional. E eu tenho a direcional. E aqui vai ter uma antena especial, tá? E eu consigo apontar essa antena para um determinado ponto. E aí ele vai ser transmitido em uma determinada direção. Então eu consigo apontar essa antena para um determinado ponto e aí eu consigo transmitir essa informação em uma determinada direção. Tá ok? Isso aqui é direcional, ou seja, possui uma direção. Direcional possui uma direção. Omnidirecional não possui direção alguma. Eu espalho pelo espaço, tá? É claro que, de novo, como está no ar, se eu colocar, por exemplo, um celular aqui no meio, eu consigo roubar esse sinal, tá ok? Tranquilamente. Beleza. E aí nós temos o infravermelho, tá? A principal característica, né, do infravermelho é curta distância, tá? Curta distância, não atravessa a parede, atravessa obstáculos, tá? Basta você colocar a mão na frente do controle da TV e tentar mudar, você não vai conseguir. Não atravessa o obstáculos, tá ok? E ele é utilizado no beleza? Não é controlado, tá? O infravermelho não é controlado. Por isso que ele ainda é muito utilizado, né? De controles. Por quê? Porque senão ia ter um trabalhão. Cada vez que eu lanço um controle, eu tenho que ir lá homologar no governo esse controle. Então a gente continua utilizando aí o infravermelho. A gente não, né? As empresas continuam fabricando. Ok? Então aqui nós falamos aí dos meios não guiados, tá certo? Galera, ó, vai fechar 30 minutinhos, vou dar uma pausa de 5 minutos e a gente se vê daqui a pouco, beleza? Pra gente continuar aqui falando dos meios de transmissão, tá beleza? Um abraço, um beijo, até daqui a pouco. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O
Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, né? Fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, meu jovem! Estamos de volta aqui, tá certo? Espero que você tenha tomado uma água, espero que você tenha dado uma descansadinha, tá? Uma maravilhosamente descansada, ok? Pra gente continuar a nossa aula. Tô só conferindo aqui no quadro aqui já como que eu vou fazer o lero-lero aqui pra gente continuar aqui, tá certo? Então, conferindo aqui, tá gravando bonitinho, tá? Então, olha só. Vimos aqui meios não guiados, tá? Esses meios não guiados, né? É daqui que nós temos, por exemplo, as redes wireless, tá? As famosas redes wireless, que seria o sem fio, tá ok? Sem fio. Os meios não guiados criam as redes wireless, as redes sem fios, tá beleza? Então, a gente tem esses camaradas. Wireless, o que é o wireless? O wireless é arame, tá? Em inglês, basicamente, é arame, fio. E less é sem, wireless, sem arame, rede sem arames, rede sem fios, tá? Então, os meios não guiados nos permitem criar redes sem fios, tá? E aí, olha só, nós temos os meios guiados, tá ok? Os meios guiados, eles nos permitem trafegar uma informação em uma direção. Eles permitem que nós fazemos que a informação ela trafegue em uma direção. E os meios não guiados, né? Eles têm uma segurança embutida em si por como a gente pode dizer, né? Pelo próprio desenho do meio não guiado, tá? Porque, olha só, o meio não guiado, ele espalha para todo mundo. Ele está sendo transmitido através do ar. Independente dele ser omnidirecional ou multidirecional, ele é transmitido através do ar, tá certo? E aí, olha só, eu não tenho segurança aqui, eu não tenho uma segurança. Eu preciso,
Por quê? Eu preciso adicionar segurança, eu preciso ter uma segurança adicional, como por exemplo, senha. Todo Wi-Fi tem senha. Essa senha é justamente para impedir que pessoas acessem essa rede sem ter autorização, ok? É por isso que o Wi-Fi tem senha, por causa dessa insegurança, pelo fato de qualquer um poder conectar sem causar nenhum dano à rede. O Wi-Fi, por exemplo, ele tem senha. Então, a segurança, ela é adicional, tá? A gente pode até colocar aqui, ó, a segurança, ó, segurança. A segurança, ela é adicional. O meio não guiado, né? Por característica, ele é inseguro, porque ele permite que qualquer um acesse-o, tá? A segurança, ela vai ser adicionada, tá? Através de senhas e sistemas de criptografia, tá ok? Tá beleza? Então, quando eu estou no meio não guiado, esse meio, o não guiado, ele é inseguro. Qualquer imbecil, qualquer espertinho pode chegar lá e conectar, tá? Qualquer um pode chegar e conectar. Deixa eu colocar aqui. Qualquer camarada pode chegar aqui e conectar, tá? Aí o que eu faço? Eu coloco segurança. A segurança, ela é adicional. O que é a segurança? É a senha, é uma criptografia, beleza? Então eu tenho que adicionar a segurança. O meio de transmissão, os meios de transmissão não guiados, eles não são seguros por si só, tá beleza? Eu preciso adicionar um outro recurso de segurança. E aí o que acontece? Os meios guiados, eles já são seguros naturalmente. Por quê? Porque pensa aí no cabo azul que você tem na sua casa, que conecta aí o computador, por exemplo, se você tem um computador que conecta o computador lá no roteador. Se você tem um modem, né? O modem que chega o sinal de internet, ele modula esse sinal para passar para o roteador, também tem um cabo que você conecta ali. Ou pense em qualquer outro cabo desse, cabo de conexão de internet, né? Que a gente chama nós vamos ver aqui de cabo par trançado, tá? Pega esse cabo e olha que esse cabo ele tem uma proteção, tá? Uma proteção azul. É uma proteção fraca? É, mas é uma proteção. Então, para alguém conectar nesse cabo, essa pessoa precisaria rasgar essa proteção, desencapar os fios e conectar de uma maneira muito bem feita para não ocasionar dano no fio. Tá beleza? Então existe uma segurança automática, né, no meio de transmissão guiada. O fato de eu ter uma guia por um desses pulsos elétricos passam. O fato de eu ter uma guia onde esses pulsos elétricos passam. E essa guia ela ser protegida com uma casca, com material, com invólucro de PVC. Tem alguns que vão ter invólucros metálicos e tudo mais. O fato de ter toda essa proteção, isso dá uma segurança maior. O cara ele não consegue simplesmente chegar lá e conectar o computador dele direto no cabo, tá? Ele vai precisar fazer algum remendo no cabo e muitas vezes ele não vai conseguir, tá ok? Cabos, por exemplo, no caso de cabos de cobre, se eles tiverem algum remendo, é bem provável que haja perda do sinal, haja perda da qualidade do sinal. Cabos de fibra ótica, se tiver algum remendo mal feito, que permita vazar a luz que está passando ali dentro, você também vai ter perda do sinal, tá certo? Perda da qualidade do sinal. E aí a gente consegue sentir isso lá na ponta, tá? Então, os cabos, os meios guiados, eles automaticamente têm um sistema de segurança, um sistema de proteção contra invasão naquela fibra, naquele cabo, tá beleza? E aí nós temos os meios guiados. Os meios guiados, galera, eu vou apagar aqui, tá? Nós já vimos aí os não guiados e os guiados, tá? Nos meios guiados, eu vou separar para cá. Nos meios guiados, nós basicamente temos dois tipos, tá? Aqueles que trafegam sinais luminosos,
Ou seja, passa luz dentro deste meio guiado. Passa uma luz, literalmente uma luz. Ok? E a gente tem aqueles que trafegam sinais elétricos. Passa um pulso elétrico dentro desses camaradas aqui, lá dentro do cabo. Então a gente tem dois tipos de meios de guiados. Os que trafegam sinais luminosos e os que trafegam sinais elétricos. Tá ok? Dentro daqueles que trafegam sinais elétricos, nós temos os dois principais. Nós temos o cabo coaxial, coaxial, tá? Coaxial, mas fala coaxial. E o cabo par trançado, tá? Cabo coaxial é aquele cabo de TV, tá ok? É o cabo de TV. O cabo de CFTV. Cabo de antena parabólica. O cabo, aquele cabo. Vamos de novo aqui, vamos escrever um par trançado bem escrito. Ok? Vamos escrever um par trançado bem escrito. Então, ó, cabo coaxial, cabo par trançado são os principais. O coaxial é aquele camaradinho lá que você utiliza lá no CFTV, né? Ele vai ter o quê? Ele vai ter um cabinho aqui, aí ele vai ter um camaradinho assim, ok? E aí ele vai ter um piruzinho aqui, ó, saindo aqui para fora, para que ele possa conectar em outra ponta, que vai recebê-lo. E aí na outra ponta a gente tem um conectorzinho, né, que vai receber esse cabo. Tá beleza? Eu vou conectar aqui. E aí esse que tem um piruzinho, literalmente a gente chama ele de macho, e o que recebe o macho é a fêmea, tá? Simplesmente porque na natureza funciona assim, né? Funciona assim, e a gente, como é muito criativo, a gente replica o que está na natureza. Então, o macho e a fêmea. O macho é o que tem um negocinho para fora, né? Igual o menininho pequeno, e a fêmea é o que tem o rachadinho, tá ok? No caso aqui é só um buraquinho só. Tá beleza? Então, a gente chama isso aqui de cabo coaxial. Esse é o cabo coaxial, o cabo da televisão, né? Lá na televisão, por exemplo, se sua casa tem antena, chega um cabinho lá da antena, você pega esse cabo e conecta ele lá no aparelho, e aí você enrosca ele. O macho é o que vem da antena e o fêmea é aquele conector que está no aparelho. Tá beleza? Aqui dali é um cabo coaxial chegando ali, tá certo? O cabo coaxial, ele tem algumas características. Primeiro, já é antigo, tá? Mas às vezes cai em prova. Ele já é antigo, mas ele tem algumas características, tá? Ele é utilizado em redes de barramento, redes de barra, tá? São redes antigas. Hoje, a gente conecta, por exemplo, em um roteador. Antigamente, traçava-se uma linha, né? Uma barra, e nessa barra tinha um fio passando aqui no meio e havia vários pontos de conexão ao longo dessa barra, tá ok? Haviam vários pontos de conexão ao longo dessa barra. E aí, ó, as pessoas se conectavam aqui, ó, nesses pontos de conexão, tá? E aí a informação era transmitida através dessa barra aqui para todos os computadores que estavam conectados. Então, é o cabo utilizado em rede de barramento, tá beleza? Ele tem um conector que a gente chama de conector BNC, tá? Ele tem um conector BNC, tá ok? Então, esse camarada aí é o coaxial. Olha só, outra característica dos meios de transmissão que transmitem sinais elétricos, tá? Os dois principais, eles transmitem sinais elétricos através de cabos de cobre, tá beleza? Esses dois cabos são cabos que a gente chama de cobre. Por quê? Porque o núcleo por onde passa o sinal elétrico é de cobre, tá certo? O núcleo dele é de cobre, tá beleza? Então, os cabos que transmitem sinal elétrico possuem um núcleo de cobre, tá ok? Outra característica, né, dos meios não guiados. Como nós vimos ali, ó, eles utilizam o quê? Eles utilizam o cabo, uma ponta a outra. Então eu sempre tenho
conectores, tá ok? Então eu sempre tenho conectores. E aí, esses conectores, eles vão variar, né, para o tipo de cabo, né? O cabo coaxial tem um conector BNC, o cabo par trançado, né, ele tem o conector que a gente chama de RJ45. A fibra de vidro, ela tem um sistema um pouco mais complexo, que ela tem um conversor, um meio de transmissão, né? E ela tem nesse conversor também um reversor de sinal, tá? Por quê? Porque sai um pulso elétrico do computador, o computador converte em sinal luminoso, transmite pela rede, chega no outro computador um sinal luminoso, esse sinal luminoso é reconvertido para sinal elétrico para ser lido pelo computador, tá? Nós vamos ver isso aqui na parte de sinal luminoso. Então, os meios guiados, eles vão ter sempre o quê? A presença de conectores, tá ok? E outra coisa, as conexões são ponto a ponto, tá? Eu sempre faço conexões ponto a ponto, ou seja, eu conecto uma máquina a um roteador, eu conecto uma máquina direto em outra, tá beleza? Então, eu sempre tenho duas máquinas sendo conectadas, tá beleza? Eu posso conectar mais máquinas em um roteador? Posso conectar várias, mas no cabo que eu utilizar, eu só vou conectar dois equipamentos, tá? Numa ponta tem um equipamento, na outra ponta tem outro equipamento, tá beleza? Se eu conectar um terceiro equipamento, eu vou ter que fazer, por exemplo, uma gambiarra, como era no caso das redes de barramento. Nas redes de barramento, a gente tinha esses conectores ao longo, né, que eram junções, né, que era um conector que a gente chama de conector T, né, do tipo T, que são junções que a gente faz no cabo, né, direitinho, tudo padronizado, bonitinho, para não ter perda de sinal, são junções que a gente faz para permitir mais de uma conexão em um determinado cabo, né? Mas, via de regra, as conexões, elas são ponto a ponto, tá beleza? As conexões são ponto a ponto. E aí, nós temos características do cabo par trançado. O cabo par trançado é o cabo azul, tá ok? É esse cabo azul, amarelo, tá certo? É o cabo azul, o cabo amarelo que você tem aí na sua casa. Por que ele é par trançado, galera? Ele é par trançado porque dentro dele tem 4 pares de fios, tá? Dentro dele tem 4 pares de fios entrelaçados. Quatro pares de fios entrelaçados. Lá dentro do cabo par trançado, né, existe um fiozinho assim, tá beleza? E aí existe um outro fio entrelaçado a ele, tá? Ó, lá dentro você tem quatro pares, ó. Esses fios são entrelaçados de 2 a 2, tá? Existem 8 fios e esses fios são entrelaçados de 2 a 2 e nós temos 4 pares, tá beleza? Por que esses fios são entrelaçados? Porque se eu passar a informação em um cabo reto, esse cabo ele vai gerar um campo eletromagnético, tá? Esse cabo ele vai gerar um campo eletromagnético. E aí, como a gente tem a informação sendo passada dentro de um espaço muito pequeno, né? A grossura, a espessura de um cabo par trançado é isso aqui, né? Um birosquinha, menor que um dedo, por exemplo. E aí eu tenho 4 fios ali passando pulso elétrico. Então, se eu passar eles em linha reta, eles vão gerar um campo eletromagnético e o sinal de um cabo vai interferir no outro, tá ok? Então eu traço, eu enrosco os fios para evitar a interferência de um cabo no outro, tá? Para evitar um fenômeno que a gente chama de crosstalking, tá? Crosstalking. Vocês podem até anotar isso se vocês quiserem, né? É o crosstalk, que é a interferência.
Podem anotar no material de vocês, eu vou apagar, mas é interferência. Por isso que eles são entrelaçados. O que é o crosstalk? A conversa cruzada, tá beleza? Evitar que um camarada invada a linha do outro, tá certo? Por exemplo, pensa na rede de eletricidade da sua casa, da sua cidade. Nos locais onde tem uma potência muito grande de transmissão de rede, por exemplo, se você passar um equipamento eletrônico ali, aquela linha de rede vai interferir no funcionamento daquele equipamento eletrônico, tá beleza? Enfim, se eu tiver com um sinal de Wi-Fi ali, vai sofrer interferência. Por quê? Porque o fio, a condução de eletricidade gera um campo eletromagnético. E aí a gente entrelaça eles para a gente evitar, né, esse cruzamento de informação, tá certo? E aí quanto mais entrelaçado, quanto mais enroscado for um fio no outro, né, quanto mais pertinho for o enroscamento ali, melhor será esse efeito de anulação da interferência, tá ok? Então saiba que o par trançado ele é desse jeito. Ele tem esse nome porque os seus fios são trançados uns nos outros, tá ok? E ele tem, a gente faz esse trançamento para evitar a interferência de um fio no outro, tá beleza? De um fio no outro. A saber, né, os dois fios que são entrelaçados, eles transmitem a mesma informação. Porém, um transmite a informação no polo negativo e o outro no polo positivo, tá beleza? Aí isso anula esse efeito, né, de campo eletromagnético, diminui, tá? Então, quatro pares de fios, tá? Outra coisa, eles utilizam o conector RJ45. Tá? Ou o jacarezinho, tá? Ou o jacarezinho, RJ45. É igual aquele conector lá de telefone. Galera, eu desenhei isso aqui outro dia, a galera me zoou. Fiquei até triste. O pessoal ficou me zoando. Que o meu RJ45 não parece um jacaré, não. Fiquei muito triste. Mas a vida seguiu. Então, o RJ45, né? É um conectorzinho assim. Tá beleza? Mais ou menos assim. Desse jeito. É igualzinho aí. É igual do jeito que tá ali, ó. É um RJ45. Aquele que você pluga ele, pau. E beleza. Então, nós temos aí, né? Os cabos par trançado, tá beleza? Cabos maravilhosamente trançados, tá? Então essas são as principais características, né? Então tem os 4 pares de fios que são entrelaçados, por isso o nome par trançado, tá? O entrelaçamento é para quê? Para evitar o fenômeno de crosstalk, para evitar a transferência, a interferência, né, da transmissão de uma informação no outro cabo, e utiliza o conector RJ45, tá certo? E agora aqui nós vamos para a transmissão de sinais luminosos, tá ok? Olha só, quando a gente fala de transmissão de sinal luminoso, via de regra, né, a gente está falando de fibra óptica, tá ok? Então, quando a gente fala de transmissão de sinal luminoso, a gente está falando da transmissão através de fibra óptica, tá ok? Esse camarada é que vai transmitir um sinal luminoso. É isso mesmo, é um feixe de luz, tá? Vai transmitir um feixe de luz através da rede. Galera, funciona o seguinte, ó. Eu tenho o computador A, tá? E eu tenho o computador B. Dentro do computador aqui, eu tenho eletricidade. Tá? Eu tenho eletricidade dentro do computador. Aqui, tudo isso aqui, ó, o computador é um equipamento elétrico. Todas as informações aqui dentro são pulsos elétricos, tá? Então eu tenho eletricidade aqui e eu tenho eletricidade aqui. Só que a fibra, ela transmite como sinal de luz. O computador só interpreta eletricidade, pulso elétrico, mas a fibra transmite um sinal de luz. Tá beleza? Por quê? O que acontece? O equipamento de fibra ótica, ele é mais complexo, tá certo? E para eu fazer uma transmissão de fibra ótica, para eu fazer uma transmissão, né, de sinal luminoso, eu preciso ter aqui na ponta um conversor barra transmissor. Beleza? E a mesma coisa do lado de cá. Do lado de cá eu preciso ter o quê? Um conversor barra
transmissor. E aí esses camaradas se conectam, tá? Esses camaradas se conectam por um cabo de fibra de vidro, tá? Eu conecto esses dois por um cabo de fibra de vidro. Do computador ou do roteador que seja até esse camarada aqui, ó, isso aqui é eletricidade, tá beleza? Então, o sinal sai do computador como sendo um sinal elétrico, um pulso elétrico, tá beleza? Isso aqui é... Nossa senhora, que dificuldade! Oh, meu Deus do céu! Oh, aqui, ó. Esse cara sai daqui, ó, como um pulso elétrico. Ó, sai daqui a eletricidade. A mesma coisa aqui, ó. Sai daqui a eletricidade. Aí na hora que chega um pulso elétrico aqui, nessa caixinha conversora transmissora, ele é convertido, o pulso elétrico é convertido em sinal luminoso, tá beleza? Ele é convertido em sinal luminoso, e aí ele é enviado pela rede, tá beleza? Então aqui, ó, eu converto. Se o sinal tá saindo daqui para cá, eu vou converter, tá? Converter eletricidade em luminosidade, tá certo? Quando ele sai daqui, eu converto eletricidade em luminosidade. Aí eu envio esse sinal pelo meio. Chegou cá na ponta, eu vou converter luminosidade em eletricidade, tá ok? Eu vou converter luminosidade, sinal luminoso, em eletricidade. E aí na hora que eu for enviar daqui para lá, é a mesma coisa. Na hora que eu vou enviar desse cara para esse aqui, vai acontecer a mesma coisa. Converto eletricidade, depois em luminosidade. Envio, chegou o carro, converto luminosidade em eletricidade. Para que o computador possa interpretar esse sinal. Tá beleza? Então é assim que funciona, né? É assim que funciona quando a gente está o quê? Quando a gente está transmitindo com sinal luminoso, tá? A gente tem que ter esse conversor, transmissor, tá beleza? E a gente tem que ter, numa ponta a gente converte de sinal elétrico para luminoso, na outra ponta que recebe a gente converte de sinal luminoso para sinal elétrico. E aí a gente faz assim, vice-versa. E esse meio aqui, ó, é uma fibra, tá? Aqui a informação ela vai através da fibra, tá beleza? Então, grava isso aí no material de vocês. A gente precisa de um conversor transmissor, tá? Nas duas pontas a gente precisa de uma fibra, tá beleza? Então, vamos fechar aqui para a gente passar as características da fibra e fechar essa aula. Então, olha só, algumas outras características da fibra, tá beleza? Ó, nós temos dois tipos de fibra ótica, tá? Nós temos dois tipos de fibra ótica. A gente tem dois tipos de fibra ótica. A gente tem as que a gente chama de monomodo e a gente tem aquelas que nós chamamos de multimodo, tá ok? Monomodo e multimodo. Por que monomodo e multimodo? Essa aqui é uma fibra que ela possui uma estrutura que dentro dela aqui, ó, passa um feixe de luz. É por isso que ela chama monomodo. Porque dentro dela passa um feixe de luz. Esse camarada tem um núcleo de vidro fino, a gente chama isso de bitola. A grossura, a espessura do núcleo de vidro dela é bem fininho. É tão fininho que dá para passar só um feixe de luz, tá beleza? Então a gente chama isso de monomodo, porque ele passa só um feixe de luz. E o multimodo, se esse aqui passa um feixe de luz, o de lá vai passar vários feixes de luz, tá beleza? O de cá vai passar vários feixes de luz. Então, o monomodo passa um feixe de luz, o multimodo, ele vai passar mais feixes de luz. Aí a gente vai ter uma bitola, né, mais grossa, tá ok? Para que eu consiga passar vários feixes de luz, tá certo? Neste caso aqui, a gente vai ter mais perda de sinal do que no caso anterior. Por quê? Isso aqui é o que a gente chama de efeito de
refração, tá beleza? Refração e reflexão. É o que a gente chama de efeito de refração e reflexão. Toda vez que a luz ela está trafegando, tá beleza? E ela bate no meio, volta, bate no outro, bate no meio, bate no outro, acontece o fenômeno de refração, que é o quê? Ela bate no meio, ela perde um pouquinho de força aqui. Ela volta, perde mais um pouquinho. Bate aqui, perde outro pouquinho. Bate cá, perde outro pouquinho. Isso aí a gente chama de refração. E aí, aquilo que não se perde é refletido de volta. Então, existe o fenômeno de refração, que faz a perda do sinal, e o de reflexão, que retransmite ela ao longo do canal. Tá ok? Então, a multimodo, ela vai ter vários feixes de luz ali dentro. A monomodo tem um feixe de luz. E aí a gente tá as suas principais características. Então, monomodo, feixe de luz. Tá ok? Multimodo, vários. Tá beleza? Vários feixes de luz. Tá ok? Essa aí é a principal característica dos dois. O principal que diferencia eles. Agora, a monomodo, pelo fato de ser um feixe de luz, ela se distorce menos, né? Eu tenho menos degradação do sinal. Então, existem outras características. Sofre menos, sinalzinho de menos aqui, hein? Menos degradação do sinal. Por isso ela alcança maiores distâncias, tá? Tá ok? Por isso ela alcança maiores distâncias. Essa camarada aqui, a multimodo, então ela sofre mais degradação. Ela alcança distâncias menores, tá? E aí, como consequência, ela é mais barata, tá beleza? Ela é mais barata. Tá? Então, a fibra multimodo, ela é mais barata. Ela alcança menores frequências, menores distâncias, menores velocidades também, tá? Vamos colocar aqui, né? Que ela tem menor taxa de transmissão, tá? Em relação a monomodo, tá ok? Esses são os tipos de fibra. Algumas outras características do sinal luminoso pro sinal elétrico. Galera, é o seguinte, qual que é a maior velocidade do universo, planeta mundial, Terra, do Brasil, nesse continente mineiro? Qual que é a maior velocidade? Velocidade da luz, tá beleza? Qual que é a velocidade infinita aí que a gente sabe aí que não consegue alcançar? Velocidade da luz. Então, se eu trafego a luz trafega na velocidade da luz. Caralho, porra, aqui é foda pra caralho, física pura aqui na veia. Então, olha só, pelo fato de transmitir luz, ela é muito mais rápida do que aquelas que transmitem sinais elétricos, tá ok? Então, a fibra óptica, ela é o quê? Mais rápida, tá beleza? Algumas características, ela é mais rápida, tá certo? Ela é mais rápida. Olha só, isso aqui é um cabo elétrico, isso aqui é um cabo elétrico. O cabo elétrico, isso aqui é um cabo que transmite sinal elétrico. Lembra que eu falei com você do fenômeno de crosstalking? Da questão de um sinal que passa num cabo interferindo no outro? Sinais elétricos, né? Por exemplo, se eu passar um cabo de parque trançado perto de um desses transformadores de energia, o sinal vai ser distorcido, tá certo? Então, o cabo par trançado, os meios de cobre, eles sofrem interferências eletromagnéticas. A fibra não tem interferência eletromagnética. Via de regra, a fibra não sofre interferência nenhuma, tá ok? A fibra não sofre interferência, tá? Não tem interferência nenhuma na fibra. Outra coisa, a fibra, ela é imune à corrosão, tá? Ela é resistente à corrosão.
Tá ok? O que seria isso? O par trançado, o cobre, ele oxida mais fácil, ele estraga mais fácil se eu deixar ele dentro d'água, tá beleza? Isso aqui é vidro. O vidro fica na natureza, entra na barriga do golfinho, o peixe come ele, o índio vai lá e vende um outro índiozinho por causa do negocinho de vidro, porque aquilo dali fica na natureza. É brincadeira, hein, galera? Às vezes não é não. Mas o vidro ele fica na natureza por anos e anos. Li agora aqui na minha cabeça aqui, 345 mil anos que o vidro fica na natureza. Então ela é resistente à corrosão. É muito difícil ter um material para corroer o vidro, tá ok? E ele é muito resistente ao tempo, tá? Então é resistente à corrosão, não corrói o vidro, tá beleza? Então o sinal transmite ali. Então a fibra de vidro ela é mais rápida, não sofre interferência, resistente à corrosão, ela é resistente à queda de luz, tá ok? Eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó, é resistente à queda de luz, tá? De luz não, né? De energia. Ó, resistente à queda de energia, resistente ao boi, resistente à corrosão, resistente ao boi, tá? Então, ela é resistente à queda de energia. Por quê? Porque eu trafego um sinal luminoso. Se eu enviar o sinal sai da ponta A e vai para a ponta B. Chega, pum, bonitinho, tranquilamente, tá certo? Por quê? Porque é sinal luminoso. Pode chegar lá na ponta e não encontrar nada, porque a luz caiu? Pode, mas o sinal transmite. No caso do cabo para trançada, eu preciso passar um pulso elétrico ali. Se eu não tiver energia para mandar esse pulso elétrico, ele não vai, tá ok? Ele não vai, tá certo? Então aqui algumas características aí para você que vai fazer esse concurso, tá beleza? Olha só, vou finalizando a nossa dica, eu vou finalizando por aqui. Lembrando sempre de deixar a sua inscrição, dar o seu like. Se você não é aluno do Monster, gostou dessa aula, meu querido, olha só, tem muito mais lá no nosso conteúdo, lá no nosso material, lá no nosso curso, tem muito mais para você. Tem eu e tem os melhores professores do Brasil, tem a galera foda pra caramba lá para você que quer estudar para concurso público, tá beleza? Então, bora lá, bora ser nosso aluno, bora conhecer o nosso material. É 7 dias para testar na faixa, tá ok? Então, qualquer coisa, tem link na descrição, venha virar nosso aluno, venha estudar com a gente, venha buscar a aprovação, tá beleza? Eu, professor Rodolfo, vou ficando por aqui. Detalhe, hein, galera? Quem quiser dicas, sugestões, quem quiser falar alguma coisa, pode mandar mensagem lá no Rodolfo de Alves, tá ok? Que aí eu mando pra vocês, tá beleza? Que aí eu mando pra vocês dicas, sugestões, a gente conversa, se vocês gostaram da aula, vocês falam, não gostaram, fala, que eu vou adorar ouvir a opinião de vocês, tá beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima aula, é tudo nosso e é nada deles. Aquele abraço, meu querido!